Aí, ó, professor Lustosa na área, bem querido, bem de boa, pra gente fazer o que precisa ser feito. 5 questões de raciocínio lógico matemático hoje para a banca FCC, quarta-feira, quarta da FGV e da FCC. Hoje nós estamos falando aqui da banca FCC e vamos aí fazer 5 questõezinhas de raciocínio lógico nessa pegadinha, 5 questões todo dia, de segunda a sexta, e assim a gente vai girando a roda e fazendo a coisa acontecer. Tamo junto? Já curtiu? Já compartilhou? Já deixou um feedback aí para nós? Curte, compartilha, comenta. Curte, compartilha, comenta. O pessoal critica que eu falo, faz a CCC. Cara, é uma curtida, uma compartilhada e um comentário. Só pra gente gerar um fluxo, né? E chegar para mais pessoas e atingir a finalidade que a gente quer, que é ajudar vocês dentro daquilo que vocês almejam e precisam, que é resolver questões. Estava até conversando com uma pessoa ontem sobre por que as pessoas não aprendem matemática, por que as pessoas não aprendem lógica, ou porque tem medo também, né? Não aprendem porque tem medo, já seria isso. Falta de prática, de conciliar a teoria com a prática, de olhar o que tem na teoria, óbvio, mas praticar e ver como faz, do jeito que faz, e ir desmistificando. E o nosso trabalho, a gente está aqui exatamente por isso, para isso, dessa forma, e assim a gente vai fazendo acontecer. Tamo junto? Então, de olho na tela aí, 5 questõezinhas da banca FCC. Olha lá a primeira. João e Maria são irmãos e possuem mais irmãs e irmãos. O número de irmãos de João é igual ao seu número de irmãs. Já o número de irmãos de Maria, de irmãs, perdão, o número de irmãos de João é igual ao seu número de irmãs. Já o número de irmãs de Maria é igual a metade do seu número de irmãos. Então, o total de irmãos e irmãs é. Então, peraí, tem João e tem Maria. E aí tem os irmãos de João e tem as irmãs de Maria. E são tudo irmão e irmã. Vamos passar um traço aqui só para a gente entender o que ele disse. O número de irmãos de João é igual ao número de irmãs. Lembrando que Maria é irmã dele, então ela conta como irmã. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É uma suposição, tá? Coloquei aqui. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deu certo, professor. O número de irmãos de João é igual ao número de irmãs. Deu bom. Agora vamos para outra informação. O número de irmãos de Maria, de irmãs de Maria, opa, ela tem 4 aqui, né, se eu contar, é igual a metade do seu número de irmãos. E irmãos, ela estaria tendo 6 aqui, não é isso? Ela estaria tendo 6. Professor. Aí 4 não deu a metade. Tipo, não deu bom. Não deu bom. Não deu bom. Mas, dentro dessa suposição, se eu vier tirando um irmão e tirando uma irmã, eventualmente eu vou mudar aqui meus números e vou ter a seguinte situação. O número de irmãos de João é igual ao seu número de irmãs. Tá bom. E agora, mudando a pinceleta, o número de irmãs de Maria é igual a metade do seu número de irmãos. Igual a metade. O professor também não deu. 3 não é a metade de 5. Nossa, que péssimo. Vamos tentar então fazer isso aqui. Apagar mais um pouquinho. Vamos lá? E aí, o número de irmãos de João, 3, é igual ao seu número de irmãs, 3. E aí, o número de irmãs de Maria é igual a metade do seu número de irmãos. Opa, agora deu. 2 é a metade de 4. O número de irmãs de Maria, 2, é igual a metade do seu número de irmãos, 4. Lembrando que João é irmão dela. Agora deu, professor. Irmãos de João, 3, igual às irmãs de João, 3. Irmãs de Maria, 2, metade do número de irmãos de Maria, 4. Agora fechou a conta. Eu poderia ter tentado colocar mais irmãos e mais irmãs, mas eu fui tentando colocar menos. E tentando mesmo, e tentando. Dá para equacionar? Dá. Vale a pena equacionar? Não. Se eu entender essa parada do que é igual e daqui a metadinha, e jogando ali, talvez eu seja mais rápido tentando do que
propriamente equacionando. Eu poderia começar, né, com o irmão e a irmã e vendo as coisas, não é isso? Porque um irmão de João, aí não ia dar porque tipo, tinha que ter dois irmãos de João, pelo menos, né, para ter duas irmãs, né, que é Maria e mais uma. Aí depois, uma irmã de Maria teria três irmãos, aí não é a metade também, né? Lembrando que João é irmão e João conta, né? Bom, ele quer saber o número de irmãos e irmãs. O número de filhos, total de irmãos e irmãs. Seria filhos de alguém, né? Falei filhos aqui, apesar de não ter falado filhos. É só somar. 3, 4, 5, 6, 7. 7 irmãos. Entre irmãos e irmãs, eu tenho 7 irmãos. Fechou? Adelante. Se alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta, conclui corretamente que alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta. E nenhum músico é atleta. Alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta. Eu poderia ter essas duas opções de desenho. Dentre algumas, essas duas. Essas duas já me resolvem para o que eu preciso resolver. Aí, observe, todo poeta é músico. Tá errado. Tem nem como. Todo músico é poeta. Tá errado. Ele falou que algum poeta é músico. Não que todo poeta é músico ou todo músico é poeta. Nenhum poeta é atleta. Opa! Nesse aqui, nesse desenho dá. Nenhum poeta é atleta. Mas nesse aqui não dá. E aí eu tenho, né, aquela situação de que dá certo num desenho, mas não dá certo no outro. Então não está certo. Para estar certo, tem que estar certo nos dois desenhos. Presta atenção. Aí algum poeta não é atleta. Essa vai estar certa em todos. E eu te mostro onde. Algum poeta não é atleta. Esses poetas músicos. Porque nenhum músico é atleta. Então esses poetas que são músicos, esses não vão ser atletas. E ele disse exatamente isso. Algum poeta não é atleta. Por certo, de certo ao certo, letra D. E aí a letra E, algum atleta é músico. Não, nem deu aqui, né? E nem pode, porque nenhum músico é atleta. Sobrou a letra D. Bem querida. Mas aqui te chamo a atenção para um detalhe. Sempre que tiver algum e tiver nenhum, sempre que tiver algum e tiver nenhum, a minha resposta provavelmente vai ter algum não. E é exatamente dentro do que tem ali. Algum poeta é músico e nenhum músico é atleta, então eu vou relacionar, tipo, se eu cortar músico com músico, eu vou relacionar poeta e atleta, em que algum poeta não é atleta ou algum atleta não é poeta. É essa a situação. Não, professor, ou algum atleta é poeta, pode ser. Posso ter todos os atletas dentro do poeta. Verdade. Então, atenção. Quando tiver algum e nenhum, a sua resposta provavelmente vai ser com algum não. E aí você corta o que é comum e fica com o que está com algum, mantém, algum poeta, e você vai dizer que não é, e aí é outra situação atleta. E aí esse bisuzinho serve para você, talvez, e apenas talvez, e às vezes, acelerar a sua resolução. Se tem algum e nenhum, naquele conjuntinho ali que eu preciso desenhar, corta o que é igual e vem com algum, e o que está com algum junto poeta, não, leva para o que está com nenhum, é atleta. E aí resolve. É meio bisurado, meio bisurado. Ajuda. Tipo, eu tenho que desenhar, às vezes eu não faço o desenho certo, corro o risco de errar, marcar uma outra alternativa, tipo, poderia marcar a letra C ali, se eu tivesse feito só aquele segundo desenho ali, com nenhum poeta é atleta, e aí marcaria e erraria. Então se liga, se tem algum e nenhum, a resposta provavelmente vem com algum não. E aí corta o que é igual e vem com algum, e o que está com ele não é, e o que está com nenhum. Pronto, algum poeta não é atleta. Bizu, bizu. 5 estudantes, Pedro, André, Tiago, Rafael e Lucas, participaram de um concurso de matemática e obtiveram as 5 primeiras colocações. A classificação final apresentou as seguintes características. Pedro terminou o concurso à frente de Tiago. Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. André não ficou entre os 3 últimos. Rafael obteve uma posição melhor que a de Pedro. Com base nessas informações, os 2 primeiros colocados. 1, 2, 3, 4, 5. André está aqui ou André está aqui. Primeira informação. Não ficou entre os 3 últimos. Aí ali diz que Pedro ficou à frente de Tiago.
que Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas, tá junto, Tiago e Lucas. E que Rafael obteve uma posição melhor que a de Pedro. Rafael melhor que a de Pedro. Então, se eu levar isso aqui, eu tenho Rafael, Pedro, Tiago e Lucas, ou eu tenho Rafael, Pedro, Tiago e Lucas. Pode olhar, porque Rafael ficou à frente de Pedro, Pedro à frente de Tiago e Tiago à frente de Lucas. E Tiago, inclusive, imediatamente à frente de Lucas. Então, Tiago e Lucas estão juntos. Pedro terminou à frente de Tiago e Rafael terminou à frente de Pedro. Então, nessa sequência, Rafael, Pedro, Tiago e Lucas. Como André ou é o primeiro ou é o segundo, porque ele não ficou entre os três últimos, eu posso posicionar Rafael, Pedro, Tiago e Lucas das duas formas que estão ali. A pergunta, os dois primeiros classificados. André e Rafael. André e Rafael. O Rafael e André. Tanto faz. André e Rafael ou Rafael e André. Letra E. Parecia difícil. Parecia, mas nem era tanto. 4. Em um estacionamento há 4 automóveis, sendo 2 importados, um vermelho e um preto, e 2 nacionais, um vermelho e um preto. Os colegas Alberto, Bruno e Carlos estão com seus automóveis nesse estacionamento. Alberto tem um carro vermelho, Breno tem um carro importado e Carlos tem um carro importado vermelho. O automóvel que não é de Alberto, Breno e Carlos é. Então, peraí. Um importado vermelho, um importado preto, um nacional vermelho e um nacional preto. Tá lá, um nacional preto. Deixa eu arrumar aqui esse P. Um nacional preto. Tá lá. Desta feita, o que eu tenho é que Carlos tem um carro importado vermelho. Aqui é de Carlos. Depois Alberto tem um carro vermelho. Calma que não me resolveu. Breno tem um carro importado. Eu estou indo de trás para frente. Carlos tem um importado vermelho. Breno tem um carro importado. Então, opa, só troquei aqui. Deixa eu colocar certo, né? Carlos é aqui, ó. Importado vermelho. Carlos. Aí Breno tem um importado. Então, Breno é aqui. Aí Alberto tem um carro vermelho. Então, Alberto tá aqui. Qual carro não é nem de Alberto, nem de Breno, nem de Carlos? O nacional preto. O nacional preto está na letra B. Não, professor, não. Não. Não é só essa molezinha, não, professor. Às vezes é. Às vezes é só essa molezinha, sim. E aí você vai, né? De boa, adquirido, prestando atenção. Essas questões são ótimas. Eu acho das melhores questões para a gente ativar a mente, ativar o cérebro, né? Ter alguma coisa que me ajude a pensar, e esse pensar faz muita diferença. Muita diferença. Tranquilo? E aí, em uma festa, os homens casados têm 30 anos a mais. Homens casados, 30 anos ou mais. Se uma pessoa dessa festa tem menos de 30 anos, então essa pessoa pode ser homem, mas é solteiro. Porque aqui é os homens casados que têm 30 anos ou mais. Então, se tem menos de 30 anos, pode ser um homem solteiro. Pode ser um homem solteiro. Pode ser uma mulher solteira também. Os homens casados têm 30 anos ou mais. Em uma festa, os homens casados têm 30 anos ou mais. Todo homem casado tem 30 anos ou mais. Então, se tem menos de 30 anos, não é homem casado. Se não é homem casado, pode ser um homem solteiro. Pode ser uma mulher solteira ou pode ser uma mulher casada. Pode. Só não é homem casado. Pensando que eu tenho homem, mulher, casado, solteiro, homem casado, 30 anos ou mais. Se tem menos de 30 anos, homem solteiro, mulher solteira ou mulher casada. Do tipo, bem ajustadinho, ou é solteira essa pessoa, ou é mulher. Porque eu tenho homem solteiro, mulher solteira, mulher casada. Então, pode ser mulher, pode ser solteiro. Professor, mas não pode ser mulher casada? Pode. Ali está dizendo mulher. Não está dizendo. E tal, com ou, ó. Olha que tem. Olha a diferença aqui, né? Casada, só se fosse mulher. Aí casada é mulher. Aí teria restrito aqui a letra D. Não é isso? Mas eu posso ser homem solteiro, mulher casada. Aí solteira é mulher, a letra B estaria aqui. Também restrita, porque tem um E.
Homem, não necessariamente, porque eu tenho um homem casado com mais de 30. Se tem menos de 30, pode ser homem, mas não quer dizer que é. Casado também não é fechado que é casado. Agora, solteiro ou mulher, aí bate certo na letra C. Porque eu posso ser homem solteiro, mulher ou mulher casada. Ou seja, eu posso ser uma pessoa solteira ou mulher. Solteira ou mulher. Ah, é solteiro, homem ou mulher. Ah, mulher, solteira ou casada. É isso. Para dar uma analisada também, né? Os homens casados é tudo mais de 30. 30 ou mais, na verdade, né? Se tem menos de 30, só não é homem casado. Pode ser homem solteiro, mulher solteira ou mulher casada. E aí, nesse homem solteiro, mulher casada, pode ser solteiro ou casado. Solteira porque pediu a pessoa, né? Aí só a concordância. Solteira ou casada. Casada se for mulher. Solteira pode ser uma mulher. Fechou? Quinta questão, você acabou de ver ali. São 5 por dia, para a gente não se alongar, não se dificultar. É para a gente pegar o jeito, pegar o gosto, tirar o ranço, melhorar, praticar. Todos esses adjetivos ou conotações que nos ajudem a chegar onde a gente quer. Tamo junto? Curte o vídeo, compartilha com mais alguém, deixa um comentário pra gente e vamos junto aí. Hoje é quarta da FCC e da FGV. Hoje eu trouxe questõezinhas da FCC. Próxima quarta pode ser da FGV ou da FCC de novo, assim a gente vai girando. Provavelmente da FGV, né? Pensando inclusive num CNU que está aí perto no começo de outubro, então a gente vai ali trabalhando essas ideias. Para amanhã eu quero trazer 5 questões da banca que vai fazer a Polícia Civil do Ceará, que a prova está pertinho aí no próximo domingo, e assim a gente vai, girando, 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 girando. Tamo junto? Por hoje é isso, até amanhã e vamos para cima.